querido aluno, tudo bem com você? Eu espero que esteja. O meu olá também especial a todos vocês que estão assistindo a TV Araxá Educa. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de matemática. Estão preparados? Então vem aqui com a professora Fabiana, que ela vai ajudar você a compreender alguns conceitos matemáticos. Vamos brincar um pouquinho aqui com as figuras geométricas. Eu trouxe para vocês figuras geométricas planas. O que seriam? Estão contidas em um mesmo plano. Isto é, tem todos os seus pontos em um mesmo plano. Então, esse seria o conceito para ser considerado figura geométrica plana. As figuras geométricas não planas são aquelas que não estão contidas em um único plano. Isto é, não tem todos os seus pontos em um mesmo plano. Para ser plano, então, nós teríamos que pensar o seguinte, eu trouxe aqui para vocês. Eu tenho um círculo, se eu colocar ele aqui, apoiar em minha mão, ele vai ficar no espaço plano. Diferentemente, se eu pegar aqui este paralelepípedo, ele não vai ocupar só o espaço aqui da minha mão, este plano da minha mão, ele vai ocupar uma altura. Por isso, nós temos aqui neste exemplo uma figura plana e uma não plana. Vamos continuar que eu tenho mais detalhes para vocês. Trabalhando as não planas, nós temos os sólidos geométricos. São figuras espaciais não planas que podem ser classificadas como corpos redondos ou poliedros. E aí a gente vai caracterizar cada uma dessas figuras não planas, que são os sólidos geométricos. Eu trouxe aqui os corpos redondos. Exatamente. Nós temos o cilindro, o cone e nós temos a esfera. Se nós observarmos em nosso dia a dia, assim como eu trouxe para vocês aqui este cofrinho, ele tem o formato de um cilindro, com duas bases circulares e nós temos aqui uma figura, se for planificada, seria um retângulo. Nós temos um cone que a gente pode associar ao chapéu, por exemplo, de aniversário, ou ao cone mesmo utilizado em atividades físicas. E a esfera, que semelhante ao nosso planeta Terra, as bolas. Então, a gente tem muitas situações, muitos objetos do nosso dia a dia que se assemelham aos corpos redondos. Eles não possuem arestas. Eles não são formados por segmentos de retas. Diferente dos poliedros. Poli significa muito e muitos, e edros faces, ou seja, muitas faces formadas aí por segmentos de retas. Eu trouxe para vocês o bloco retangular, o paralelepípedo, um cubo como exemplo e uma pirâmide. Esses poliedros são sólidos geométricos e nós podemos dizer figuras geométricas não planas porque eles ocupam lugar no espaço, eles ocupam, além de ocupar o plano, aqui a base, eles ocupam o espaço, eles possuem altura, são tridimensionais. Nós temos aqui, podem ser divididos em prismas e pirâmides. Então, os poliedros ainda têm esta outra classificação, que são prismas e pirâmides. Quem são esses poliedros? Trouxe aqui para vocês, antes da gente especificar prismas e pirâmides, os elementos dos poliedros. Nós temos esta linha que forma, é chamada de aresta. O encontro destas linhas é chamado de vértice e cada lado é chamado de face. Observem aqui, por favor, esta pirâmide. Então, nós temos esta quina, né? A gente costuma popularmente falar quina, é a aresta. O encontro das arestas é o vértice. E cada um aqui dos lados desta pirâmide é chamada de face, ok? Continuando, eu trouxe aqui então que todos os poliedros possuem faces, arestas e vértices. Vamos então especificar prismas
e pirâmides. Os prismas, eles têm uma característica que os diferencia das pirâmides. Os prismas possuem duas bases iguais. Aqui nós temos o prisma, que é de base triangular, de base quadrada, de base pentagonal e de base hexagonal. O prisma, o nome que ele recebe se dá à base que ele tem. Se ele tem uma base em forma de hexágono, ele é chamado de prisma hexagonal. Se ele tem uma base triangular, aliás, duas bases triangulares, ele é chamado de prisma de base triangular. Eu trouxe aqui então para vocês a característica para ser denominado prisma. Possuem faces laterais retangulares e duas bases idênticas e paralelas entre si. Vamos aqui então observar este paralelepípedo, este bloco retangular. Ele tem duas bases em formato de quadrado e ele tem as faces retangulares, então considerado um prisma, certo? Agora eu trouxe para vocês as pirâmides. As pirâmides também têm as suas características. Vocês observando a pirâmide, o nome que ela recebe também se dá à base que ela tem, que ela possui. Se ela então tem uma base quadrada, ela é chamada de pirâmide de base quadrada. Se ela tem uma base pentagonal, pirâmide de base pentagonal. E o que diferencia uma pirâmide de um prisma é que a pirâmide possui apenas uma base. E as faces das pirâmides são triangulares, enquanto as faces dos prismas são retangulares. Então, características aqui: possuem faces laterais triangulares, possuem apenas uma base, todas as arestas determinadas pelas faces laterais possuem um vértice em comum. Vamos verificar isso? Aqui, se você observar, eu trouxe também em um objeto para você observar com mais detalhes. Você tem aqui uma pirâmide, que é uma pirâmide de base quadrada. Aqui nós temos as arestas laterais. As arestas laterais desta pirâmide, elas se encontram neste vértice. Isto é uma característica das pirâmides: possuir uma base, possuir faces triangulares e as arestas que formam as suas laterais se encontram aqui em um único vértice. Ok? Vamos aqui então continuar falando agora de planificações. Estas figuras, estes poliedros, eles podem ser planificados, ou seja, eles podem ser como desmontados, abertos. E assim a gente observaria até com mais detalhes quais as figuras geométricas planas que os formam. Eu tenho aqui de uma pirâmide triangular, de um cubo, de uma outra figura que não tem um nome, é um poliedro de Platão, né? Nós temos aqui estas figuras que são poliedros de Platão e a gente observa qual seria a figura plana que a forma, planificando, abrindo estas figuras, certo? Aqui, os poliedros podem ter sua superfície planificada, como se nós desmontássemos estas figuras. Trouxe para vocês um super desafio e agora eu quero que você coloque a sua cabeça para pensar. Mais um pouquinho, se esforce mais um pouquinho. Veja bem como que você pode resolver esse desafio. Eu vou dar um tempo para você pensar. Quero que você estude aí cada detalhe para responder. Eu tenho aqui uma planificação de um cubo, mas não é uma planificação qualquer, porque as laterais deste cubo, elas estão coloridas. E esta forma que ela foi colorida é que vai nos permitir acertar ou não depois qual a alternativa que corresponde a essa planificação. Então você vai imaginar, este cubo aqui que está planificado foi dobrado, foi montado.
E qual seria a opção correta entre estas 6 que corresponde a essa planificação? Você consegue mentalmente aí dobrar esta imagem e verificar qual seria a alternativa correta quando você formar então o cubo? Verificando as cores. Prestem bastante atenção. Olha, vermelho, verde, quem está acima do vermelho, amarelo, do lado aqui do vermelho, roxo ou rosa, né? Se você está vendo aí, rosa também. Aqui, este outro tom de amarelo e nós temos o azul. Qual alternativa você acredita que pode ser a letra A? Alguém pode estar pensando aí, olha, a letra A, acredito que não possa. Como que esta cor pode encontrar com o roxo aqui? Será que poderia encontrar? E a letra B? Pense aqui na letra B. O verde encontra com o vermelho e com o azul. Desta forma, os 3 estão com uma lateral presa, né? Uma lateral comum entre eles. Poderia ser a letra B? E a letra C? Tem como esse amarelo encontrar com esse outro tom aqui de amarelo e com o azul? Com o azul fechando? Pense um pouco. São atividades que eu trago para vocês como desafio que nos faz pensar. E matemática e o nosso dia a dia e a nossa vida é isso. Você pensar, você desenvolver estratégias para chegar às soluções de problemas. E aí a gente não está falando apenas de problemas matemáticos, nós estamos falando de problemas não numéricos, problemas do nosso dia a dia, até mesmo coisas assim bem comuns, certo? E será que a letra D poderia ser? O que você pensa? Dá para encontrar estas cores? Se você fechar então essa planificação. A letra E? A letra F? Posso marcar? Você já escolheu sua alternativa? E aí? Acredito que você tenha feito alguma associação. Por isso, vou contar agora para você qual seria a solução. Certo? Nós temos aqui a solução correta é a letra F. É a letra F, você verifica que ao dobrar o amarelo, o roxo, né, o rosa e o vermelho estariam um com a face a mesma lateral, certinho? Uma lateral comum, né, um vértice, uma aresta comum. E assim eu quero terminar a nossa aula de hoje, onde nós trabalhamos sobre as figuras geométricas planas e não planas, os sólidos. Espero que você tenha guardado algum desses conceitos, porque eles serão muito utilizados em nosso dia a dia e também em outras aulas. Um grande abraço e até a próxima!